Olá, meu amigo, minha amiga, mais um domingo, a pregação no seu lar. Você é convidado do Espírito Santo, você é meu convidado, para que você ouça e medite e venha refletir sobre essa ministração que será feita aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o pastor Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso canal, te convido a se inscrever para que todos os dias você receba nas notificações o nosso conteúdo que é feito com todo carinho para abençoar a tua vida, a tua família, teu casamento, teu lar, amém? Você aqui vai ter conteúdos para edificar a sua caminhada, edificar a sua história. Para você que já é família, faz parte desse ministério, como é bom nos encontrarmos todo domingo para a ministração da palavra, do sermão dominical. Como é glorioso dedicarmos esse momento somente ao Senhor, onde nós nos reunimos com a nossa casa, com os nossos familiares, para aprendermos de Deus, amém? Já vá convidando aí seus amigos, já vai convidando seus parentes, vai enviando essa mensagem nos grupos familiares, nos grupos de WhatsApp, para que possamos ter um momento rico na presença de Deus, para que possamos examinar a nossa vida, a nossa caminhada e deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, amém? O tema do sermão de hoje é o seguinte: quem pecar vai para o inferno? Fica aí essa pergunta e durante o sermão essa pergunta será respondida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Muitos têm levado a vida de qualquer maneira, têm levado a vida como manda o seu coração, como manda as suas emoções, como manda a sociedade, mas hoje nós temos uma resposta pautada na palavra. E se você ainda tinha dúvidas sobre esse tema, creia que as suas dúvidas no nome de Jesus serão esclarecidas, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Diz assim o texto: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Amém? Até aqui nos abençoa o Senhor. Meus amados, nós vivemos num tempo, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em comunidades e nós somos resultado daquilo que nós aprendemos, nós somos resultado da nossa comunhão com o nosso próximo, nós somos resultado daquilo que nós deixamos adentrar na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa família. Hoje a nossa sociedade, para nós que somos cristãos, para nós que buscamos uma vida íntegra, uma vida de valores, uma vida em que a nossa harmonia familiar seja ordeira, seja digna, para aqueles que desejam e têm esse afinco, essa vontade, esse anseio, a palavra de Deus é um bálsamo, é uma bússola, um alimento, um sinalizador do que nós queremos e buscamos a cada dia nos tornar. Não é verdade? Você concorda comigo? Mas para aqueles, amados, que muitas vezes nos cercam, e são muitos aqueles que nos cercam, a sociedade na qual nós vivemos, tudo aquilo que a palavra, que a Bíblia ensina, que a igreja ensina, tornou-se distante daquilo que os homens desejam para a sua alma, para o seu coração e anseiam e buscam isso com muito afinco. O homem costuma ser moldado por referências. Padrões e referências costumam ditar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso executar, o nosso efetuar, o nosso caminhar. Se nós temos como referência social pessoas que buscam riqueza, poder, pessoas gananciosas, pessoas que se prostituem, pessoas que não têm o casamento como algo nobre, como algo respeitoso, e sim a traição, o pecado, nós vamos ter na nossa mente, no nosso subconsciente,
referenciais destrutivos, nocivos, prejudiciais ao desenvolvimento intelectual, humano e espiritual. Porque tudo aquilo que entra, que os seus sentidos absorvem, que entra na sua mente, é destrutivo e contraditório àquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos instrui, aquilo que a palavra nos educa acerca da moral, do caráter. E isso fala muito sobre o que nós somos, como nós caminhamos, como nós pensamos e quem tem sido as pessoas que têm nos cercado, nos rodeado. Nós somos resultado das pessoas que estão à nossa volta. Se nós somos cercados de pessoas que têm essas práticas pecaminosas como referencial, como padrão para a sua vida, é natural que comecemos a nos tornar iguais a essas pessoas em pensamentos, gestos e ações. Porque nós somos resultados, nós somos frutos. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se você convive com uma pessoa que é dada à violência, automaticamente você se torna violento, agressivo, impaciente, legislador dos sentimentos de ira, de cólera. Se você comunga de um ambiente de paz, de pessoas pacíficas, automaticamente o seu comportamento vai ser voltado a ser uma pessoa pacífica, apaziguadora, uma pessoa que busca não inflamar as lides, mas diluir as lides com paz, com temperância, com domínio próprio, com conversa, com diálogo, com oração, com intercessão, com louvor. Nós somos resultado daquilo que nós consumimos, daquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Você já percebeu que todo homem, toda mulher dado a pecado é cercado por pessoas que têm o pecado como bandeira, como doutrina, como exercício da sua conduta de vida social e familiar? Uma pessoa que tem e recebe dentro do seu lar princípios e valores, esses princípios vão acompanhar essa pessoa onde ela andar, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente profissional, no seu ambiente religioso no qual ela frequenta, no seu ambiente de lazer, porque aqueles valores estão impressos no cotidiano, na mente, no coração daquela pessoa. Então fica aí uma dica, uma reflexão para que você faça nesse momento agora. Se as suas amizades são de pessoas que buscam essas práticas e têm em si esses valores impressos, imprimidos, isso é porque isso está impresso, implícito em você. É porque o seu coração gera esse tipo de conduta, a sua mente gera esse tipo de pensamento. Todos os seus sentidos estão sintonizados nessa frequência de pecado, de prostituição, de lascívia, de condutas levianas, contrárias àquilo que a palavra instrui. Quem se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus torna-se, aleluia, inimigo do mundo. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui para você, nesse sermão, e quero que você estude, busque se aprofundar, conhecer. Nós estamos nessa jornada de conhecimento dos heróis da fé desde o sermão de domingo passado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jonatas Edwards, nascido em 1703 e teve a sua vida ali encerrada em 1758. Há mais de 2 séculos o mundo fala do seu sermão, um sermão muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E tem muito a ver com o tema da nossa mensagem hoje. Quem peca vai para o inferno? Esse sermão mexeu e abalou as estruturas do tempo em que Edward pregava os seus sermões, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios da unção, cheios da fé e cheios de autoridade. Os sermões de Jonatas eram tão dotados, tão inflamados pela presença do Espírito, que as pessoas, quando ouviam seu sermão,
O Espírito de Deus abria os olhos daqueles ouvintes para a pregação que jorrava da boca de Edward, e as pessoas viam o céu aberto, a presença de Deus notória, e o Espírito Santo revelava aquelas pessoas e mostrava o chão aberto, e aquelas pessoas caindo diretamente para o inferno, porque a sua vida não estava condizente com aquilo que a palavra ensinava, com aquilo que a palavra, aleluia, nos mostrava como regra de fé. E as pessoas começavam a gritar desesperadamente, vendo o chão sumir abaixo dos seus pés e vendo a sua vida ser tragada naquele momento pelo inferno que estava de boca aberta para recebê-los naquele momento. E o desespero tomava conta daquelas pessoas que tinham a revelação do Espírito instantaneamente, porque entendiam que a recompensa da sua prática, da sua conduta, do seu pecado, era o inferno e não o céu, era a condenação e não a salvação, era o juízo e não a eternidade. E isso hoje tem faltado na nossa época, no nosso século, não se faz diferente. O filho é resultado daquilo que ele aprende no seu lar, daquilo que ele aprende com seu pai, daquilo que ele aprende com a sua mãe. Se o seu lar é um lar de pecado, se o seu pai não ensina a moral, a boa conduta, o zelo pela família, o respeito pela mulher, ele gera filhos inconsequentes, insensatos, filhos com padrões aceitáveis à prática do pecado, mulheres que não respeitam o seu corpo, que não valorizam a dádiva que é a mulher ser preparada para ser mãe, para ser esposa, a mãe preparada para ser o referencial no seu lar, a mãe preparada para se formar, para estudar, para ser uma mulher honrosa, valorosa. Como diz a Bíblia lá no livro de Provérbios, mulher valorosa, quem a achará? Mas essas práticas que inclinam o caráter ao pecado, muitas vezes são aprendidas dentro do lar, dentro de casa, porque os pais não se dedicam a ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar, como está lá em Provérbios. Ensina ao teu filho desde criança o caminho que ele deve andar, para que depois de adulto ele não venha se desviar dele. Edward teve uma vida na sua infância, ele foi ensinado no seu lar e teve uma vida dedicada a Deus. A sua alma era dedicada ao Espírito Santo. Ardia nele o fogo divino como um vulcão. E eu quero abrir um parêntese aqui para ressaltar, quando nos foi revelado o nome do nosso ministério, quando Deus me revelou, Ministério Coração de Fogo, Deus me falou: filho, eu estou dando esse nome para esse ministério porque eu quero que o coração do meu povo volte a arder por mim novamente. E por várias ocasiões, em ministrações, em cultos, em pregações, onde nós ministrávamos pela graça e a misericórdia de Deus, as pessoas falavam: meu coração está ardendo, meu coração está queimando. E o Espírito revelava que era Deus queimando o pecado, queimando a impureza, queimando aquilo que não era do agrado de Deus e purificando com fogo aquele coração, aquela vida, limpando de todos os pecados. E ali as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo e se arrependiam dos seus pecados. Eu quero te ensinar algo: onde há a presença de Deus, há arrependimento. Onde há a presença de Deus, há remissão dos pecados. Onde há a presença de Deus, as pessoas abominam, passam a abominar o pecado e adorar a Deus. Muitas pessoas têm servido a Deus hoje, mas têm sido religiosas, aleluia. O que é ser religioso? É servir a Deus e não abandonar as práticas de pecado. É servir a Deus e continuar pecando. É servir a Deus e não dar importância ao relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quantas pessoas têm vivido dentro da igreja dessa forma? Vão à igreja, mas continuam com seu coração endurecido, com a sua alma entristecida. Observe uma pessoa, observe-se a si mesmo. Todo ser humano que reclama e murmura demais, o Espírito Santo de Deus está longe dele.
O Espírito Santo de Deus está afastado dele por conta do pecado, da avareza, da murmuração. E a palavra diz que a murmuração é como obra de feitiçaria para Deus. Então toda pessoa que reclama demais da vida, que reclama do país, que reclama da economia, que reclama do marido, que reclama dos filhos, que reclama da esposa, que reclama do seu emprego, que reclama do seu salário, que reclama da sua casa, falta nessa pessoa a presença do Espírito, porque a presença do Espírito faz você ser grato, faz você ser gentil, faz você ser generoso, faz você ponderar, faz você refletir sobre a sua vida, se o que você está vivendo é resultado das suas ações, é resultado do seu próprio pecado, e não você imputar a condição de vida que você tem hoje a outro, e principalmente a Deus. Deus não é culpado pelo que está acontecendo com você. Você precisa refletir que tipo de semente você plantou para você estar colhendo isso agora. Esse problema matrimonial, conjugal, familiar, com seus filhos, profissional. Existem exceções, é lógico, é claro. Pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, preparadas para exercer a sua chamada, o seu ministério. Pessoas que estão, aleluias, em consagração, sofrem ataques do maligno, perseguição, apontamento, pedradas. É um caso à parte. Mas aqui nós estamos falando de uma vida cotidiana, de uma vida familiar, de pessoas que estão colhendo aquilo que plantaram lá atrás e que não se decidiram ainda se querem entregar a sua vida totalmente a Deus ou se querem ainda continuar vivendo no mundo. E a pergunta é: o pecado que você tem cometido vai te levar para o inferno? Existe céu? Existe inferno? O que a Bíblia diz, o que os pastores pregam, o que o profeta prega, são frases de efeito ou isso é real? Comece a observar, meu amigo, minha amiga, a si próprio, a sua própria vida. Você já percebeu que toda vez que você começa a se aproximar de Deus, que toda vez que você começa a orar, que toda vez que você começa a se consagrar, você é envolvido por uma paz, por uma alegria, por um regozijo, mesmo que as circunstâncias naturais estejam contrárias àquilo que você deseja no momento. Você sente uma paz que você não consegue explicar, você sente uma alegria que você não consegue explicar. Falta muitas vezes naquele momento recurso financeiro, saúde. Sua casa muitas vezes está passando por uma guerra, por um momento conturbado, mas quando você ora, você sente uma paz que excede todo entendimento. E você fica, meu Deus, como pode tudo isso estar acontecendo? Mas quando eu oro, eu dobro o meu joelho, eu começo a adorar a Deus. Eu sou envolvido por uma paz que eu não sei explicar, que me traz alegria e regozijo na alma. Isso é a presença de Deus, isso é o Espírito Santo de Deus. E o testemunho de Jonatas, Edward, nos faz refletir sobre as nossas escolhas. Edward nasce no lar onde o seu pai, aleluias, foi pastor de uma igreja durante 64 anos e a sua mãe era filha de um pastor que dirigiu uma igreja há mais de 50 anos. Nós somos frutos, nós somos resultado da família em que nós nascemos, da educação que nós tivemos, dos valores que foram impressos pela nossa família, na nossa educação, na nossa conduta, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Talvez você não tenha tido esse privilégio que Edward teve de nascer num lar cristão, num berço cristão. Talvez você tenha nascido num ambiente conturbado, onde você aprendeu a conviver com o pecado muito cedo, onde você aprendeu a conviver com a prostituição muito cedo, onde você começou a conviver com bebida, com tudo aquilo que era nocivo a uma vida sã, espiritualmente e mentalmente. Você foi exposto a todas essas obras que destroem o caráter e a moral do homem e da mulher. Mas ainda há tempo para você rever e buscar em Deus para que esses valores sejam restaurados na sua vida, restaurados no seu ser, porque só o Espírito Santo pode restaurar o que está quebrado dentro de você, aleluia. Aos 10 anos, ele já orava,
Ele já buscava intimamente a presença de Deus. Ele possuía 10 irmãs, ele era o único filho homem. Ele tinha 4 irmãs mais velhas e as outras irmãs mais novas. Jonatas era uma criança que orava 5 vezes ao dia. Se formou aos 17 anos com louvor. Era dedicado a Deus em jejum e oração. Como você, pai e mãe, eu quero te chamar a atenção nessa hora, nesse momento. Como você tem dirigido o seu lar, como você tem dirigido a sua casa. Se você tem dirigido a sua casa somente com aquilo que alimenta a carne, que alimenta o prazer, que alimenta a distração, você não está forjando filhos preparados para o dia mau, para o dia da adversidade, para o dia da dificuldade. Se você leva um dia que você só ensina o seu filho a assistir desenho, se você leva um dia que você não ensina responsabilidades para o teu filho, para a tua filha, se você não chama a tua casa para orar, para ler a palavra de Deus, para meditar na presença do Senhor, se você não para escutar os seus filhos, criar um vínculo, um relacionamento forte com eles, depois que o seu filho cresce e não tem você como amigo, você como confidente, você não pode reclamar se ele for buscar essa confidência lá fora, nos prazeres, nas falsas amizades. E muitas vezes a sua filha sai de casa para procurar essa amizade na mão de um marginal. O seu filho também, porque não tem em casa a figura do pai, da mãe como referência. Você não ensinou, você não educou quando seu filho era pequeno, que você era o melhor amigo. E que se você falhasse em alguma coisa, em Deus ele podia e iria buscar a solução. Em Deus ele teria a resposta, em Deus ele teria a força, em Deus ele teria a fonte e a solução para todos os problemas que se apresentassem na vida dele. Jonatas foi educado dessa forma. Aleluia, louvado seja Deus. Você criar o seu filho aprendendo a ter comunhão com Deus, você está livrando o seu filho de todos os males sociais, humanos. Você ensinar o seu filho a orar, você ensinar o seu filho a jejuar, você ensinar o seu filho a ler a palavra de Deus, aleluia. Jonatas foi brilhante, não só na ênfase em buscar a Deus, mas nos seus estudos. Ele teve êxito em tudo aquilo que ele se aplicou a fazer. Aos 24 anos ele se casou, teve 11 filhos. Sua esposa era filha também de pastor, uma mulher dedicada à oração, uma mulher dedicada à vida com Deus, uma mulher que era exemplo, que era referência. Quantas e quantas vezes nós vemos mães gritando, agindo com insensatez, não mostrando para suas filhas uma conduta de moral, de ética, de educação, de respeito. Mulheres que gritam com o marido, que ofendem o marido. Que tipo de mulher você acha que a sua filha vai se tornar se você tiver essa conduta desrespeitosa com seu esposo? Que tipo de mãe você acha que a sua filha vai se tornar se você, como mãe, não respeita o seu marido, não valoriza o seu marido, não honra o seu marido? Que tipo de filha você vai criar? Que tipo de conduta, de referência essa menina vai ter quando ela crescer? E se você é um pai que não respeita a sua esposa, que não ama a sua esposa, que não defende a sua esposa, que tipo de homem você acha que o seu filho vai se tornar? Seja referência para os seus filhos, seja referência para o seu lar, seja referência para a sua família. Jonatas orava em média 13 horas por dia, ainda tirava 1 hora para estar dedicado exclusivamente à sua família. Veja a diferença de alguém que tem na sua mente e no seu coração amar a Deus, ter uma vida com Deus e se dedicar a essa vida e a ensinar os seus que esse é o único caminho. E nós voltamos mais uma vez ao tema da pregação: quem peca vai para o inferno. A vida, a diferença de quem busca e se dedica a uma vida que a colheita vai ser morar no céu, ter uma vida eterna com Deus, é diferente da vida de quem deseja ir para o inferno. Quem deseja ir para o inferno não guarda os mandamentos. Quem deseja ir para o inferno não ensina os seus filhos desde novo o caminho que ele deve andar. Quem deseja ir para o inferno não respeita o seu casamento, não respeita o seu cônjuge, não respeita os seus filhos. Quem deseja ir para o inferno deixa entrar na sua casa tudo quanto é tipo de lixo, moral, intelectual, nocivo à educação, à formação do caráter dos seus filhos.
Quem deseja ir para o inferno, escuta qualquer tipo de música dentro da sua casa. Quem deseja ir para o inferno, frequenta qualquer tipo de ambiente e leva os seus filhos juntamente, a sua esposa juntamente, a sua família juntamente. Quem deseja ir para o inferno, não sabe que precisa educar os seus filhos a ir para a igreja, escutar o sermão, não dão acesso aos seus filhos à palavra de Deus, não ensinam seus filhos a dobrar o joelho, a orar pela sua família, a orar pelo seu próximo, a respeitar o semelhante, a respeitar os idosos. Quem deseja ir para o inferno não tem amor ao seu semelhante, não respeita valores, não respeita a moral e os bons costumes. A sua casa é como uma casa cheia de cólera, insanidade e loucura. Você precisa refletir que tipo de postura você tem tido hoje dentro do seu lar, porque a resposta para essa pergunta, ela já está dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus. Não espere essa resposta da boca de outra pessoa, porque se o Espírito Santo não está habitando dentro de você, se você não sente vontade de orar, se você não sente vontade de jejuar, se você não sente vontade de buscar a presença de Deus, se você não sente vontade de ensinar os teus filhos o caminho que eles devem andar, se você não sente vontade de ir para a igreja, se você não sente vontade de louvar, se você não sente vontade de entrar em comunhão com Deus, oh meu amigo e minha amiga, você já tem a resposta para a sua pergunta. A resposta já está aí dentro de você. Se nada que é de Deus te agrada, se nada que te faz entrar em comunhão com Deus te traz alegria na sua alma, a resposta para essa pergunta já está dentro de você. Você tem tido mais prazer pelo pecado, pelas coisas que alimentam a carne, do que as coisas que alimentam o espírito. Então o pecado já tem sido seu companheiro. O pecado já tem sido, aleluia, a sua conduta, a sua regra, a sua cartilha. Você já perdeu a referência, a bússola moral de discernir aquilo que mata e aquilo que não mata. E quando a pessoa perde essa bússola moral, é porque o pecado já dominou a sua alma, já dominou o seu corpo, já dominou o seu espírito, e ele não consegue mais discernir a direita da esquerda, o certo do errado. Isso é muito sério, isso é muito grave, aleluia. O texto é claro, o texto é poderoso quando ele diz: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como autoridade espiritual quero te dizer: arrependa-se hoje dos seus pecados. Abandone hoje essa vida de prostituição. Abandone hoje essa vida de fofoca, de acusação, de estar se preocupando com a vida dos outros. Abandone hoje essa vida de fofoca. Abandone hoje essa vida de bebedice, de prostituição. Abandone hoje essa vida de pornografia. Abandone hoje o pecado. Tudo aquilo que lhe afastar de Deus, abandone hoje em nome de Jesus. Dobre o teu joelho. Comece a gemer na presença de Deus. Peça força. Fala: Senhor, vem em meu socorro. Me socorra, Senhor, porque eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ter prazer pela tua presença, eu quero ter prazer pela oração, eu quero ter prazer pela santidade. E sem santidade ninguém verá a Deus. O Senhor diz na sua palavra: sede santo porque eu sou santo, e que seja branca todo o tempo as suas vestes. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa entender que para morar no céu você tem que começar a viver o céu na terra. Você tem que ser reflexo da glória de Deus. O rosto de Jonatas brilhava porque refletia o gozo, a presença, o Espírito Santo de Deus. Se a sua vida não reflete a presença do Espírito Santo, você precisa rever a sua conduta, a sua caminhada. Você precisa rever aonde estão os teus princípios, os teus valores. Você precisa mudar a rotina cotidiana da tua vida familiar. Você será responsável
pela condução da tua família, Deus vai te cobrar. Se você não mudar a sua conduta com a sua esposa, com seu marido, a conduta com os seus filhos, Deus vai te cobrar. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Haverá o dia da sentença, haverá o dia do julgamento. E se você for encontrado em falta, Deus vai lhe cobrar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não sou eu que vou te julgar, não sou eu que vou te apontar. A Bíblia vai julgar as suas ações, a palavra de Deus vai julgar as suas ações. Aleluia, louvado seja Deus. Deus me deu autoridade para pregar, para te ensinar, para dizer para você: ainda há tempo para você se arrepender, ainda há tempo de você voltar atrás, ainda há tempo de você pedir perdão, ainda há tempo de você abrir a Bíblia e falar: Senhor, salva minha alma da danação, da condenação eterna, perdoa os meus pecados, Senhor. Chore nos pés de Jesus enquanto ainda há tempo para você, enquanto ainda há tempo para sua casa. Salve o seu casamento. Esse pecado da prostituição, o salário vai ser a morte da sua alma e consequentemente a morte física. Ainda há tempo para você mudar o curso da sua vida, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois que os teus olhos fecharem, não há mais como você se arrepender, não há como mais você voltar atrás. E o inferno está aí trabalhando para tragar a gente de dia e de noite, a tempo e a fora de tempo. Toda hora o diabo está aí com as suas obras, com o seu pecado, com a bebedice, os bares enchendo mais, os prostíbulos enchendo mais, os shows enchendo mais, não cabe gente mais. Você olha nos noticiários, são multidões de pessoas seguindo homens, se prostituindo, bebendo. Ali são estabelecidos os planos do inimigo, é traição, é prostituição, é lascívia. E as igrejas cada dia esvaziando mais. As pregações a cada dia esvaziando mais, porque as pessoas têm escolhido mais o pecado do que a santidade. As pessoas têm escolhido mais viver pelo seu conhecimento, pela sua vã filosofia, do que guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus. Mas eu quero deixar uma palavra de bom ânimo para você. Ainda há esperança, ainda há tempo de você se arrepender hoje. Você não sabe qual o dia que Jesus vai voltar para você, que dia você vai ter que acertar suas contas com Ele. Então não deixe para amanhã, meu amigo, minha amiga. Você que é jovem, adolescente, ou você que talvez já esteja idoso, com a idade avançada, ou já esteja amadurecido, não deixe para amanhã. Escolha Jesus hoje, convide Jesus hoje para fazer morada na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus hoje está batendo a porta do teu coração, te convidando para restaurar a sua aliança com Ele. Então estenda a tua mão, diga: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Aleluia, eu quero hoje entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero hoje voltar novamente, Senhor. Restaura a minha comunhão contigo, a minha aliança contigo, Senhor. Perdoa os meus pecados. Faça essa oração hoje, faça essa oração agora, enquanto essa palavra está sendo ministrada. E se você concorda com essa oração, deixa o teu like, digita aí: eu creio, eu tomo posse, eu quero me reconciliar hoje com Jesus, pastor. Eu quero receber Jesus hoje na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, para que todo dia você receba mensagens que vão edificar a tua vida e vão colocar um ponto final nessa trajetória de pecado, de tristeza, de morte, de angústia. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Talvez hoje seja o último sermão que você escute, a última pregação que você escute. Se atente a isso, não perca mais tempo, talvez não haja mais tempo para você. E Jesus está fazendo essa mensagem chegar até você. Porque hoje é o dia que Ele escolheu para entrar com salvação na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Para que você venha morar no céu quando Jesus te chamar, quando Jesus te visitar. Você não sabe quanto tempo você tem de vida, louvado seja Deus. Eu não sei, ninguém sabe, tudo isso está com Deus. Então se arrependa hoje, meu amigo e minha amiga. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Pai, aonde a minha voz chegar, em nome de Jesus, que essa palavra gere frutos de arrependimento na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse idoso. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles venham se arrepender agora, prostrar o joelho, dobrar os joelhos, prostrar a face no pó e pedir perdão pelos pecados.
Que eles venham a recusar, Senhor, todos os pratos do inimigo, todos os pratos, Senhor, que o adversário tem colocado diante deles, e eles venham confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. Senhor, recebe esse homem, essa mulher, Senhor. Reconcilia esse homem, essa mulher contigo, que eles venham abrir a boca e confessar que o Senhor é o único Deus da alma deles. Para que naquele grande dia, quando tu se apresentar a eles, quando eles partirem, Senhor, para a vida eterna, eles possam ser recebidos no céu, possam ter o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Eu abençoo cada homem, cada mulher que me escuta agora e decreto a falência dos planos do adversário. Decreto, Senhor, a falência de espírito de doença, de enfermidade, espírito de engano, de mentira. Todo espírito maligno que tem mentido, dizendo que o pecado não gera morte, que o pecado não gera consequência, que o pecado não gera inferno na vida deles, seja destruído agora todo espírito de mentira e de engano em nome de Jesus, e que eles venham receber agora nessa hora o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da santidade, o Espírito Santo da comunhão, o Espírito Santo da aliança, o Espírito Santo que liga o homem com Jesus, o Espírito Santo que faz o homem conduzir a sua casa e ensina aos teus filhos o caminho que eles devem seguir, o Espírito Santo, aleluia, que convence o homem do juízo, do pecado e do arrependimento. Que esse Espírito Santo e que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, meu amigo e minha amiga, ainda há tempo para você. E hoje Jesus entra com salvação na tua vida, na tua casa, na tua história e na tua família. Eu quero te abençoar não só hoje, decretar uma semana de vitória, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Deus tem o céu para você e não o inferno. Deus tem vida abundante, não essa vida de miséria, de pecado, de tristeza, de mentira, de engano. Deus quebra hoje toda mentira que Satanás tem proferido na sua vida, te enganado. Abandona essa amante, abandona essa vida de pecado, de traição. Se reconcilie com a sua esposa. Larga essa vida de adultério, essa vida vai te levar para a morte. Deus não tem isso para você. Deus te chamou para estar na igreja e não dentro do motel. Deus te chamou para estar em comunhão com Ele, não sentado dentro de um bar. Deus te chamou para ganhar almas, não para ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Seja luz, seja sal, aonde você pisar a planta dos seus pés. Seja bênção, abre a tua boca para falar bem do próximo. Não para ficar apontando defeitos, você não é juiz da vida de ninguém. Deus não lhe deu essa autoridade. Então se você não puder abrir a boca para abençoar, fique com ela fechada. Em nome de Jesus. Então abra sua boca para ser bênção, para ser luz, para ser gerador de vidas na vida das pessoas. Amém? Eu quero te abençoar, eu estou te abençoando. Que o Senhor te dê força para vencer todo o pecado que te aprisionava até agora. Porque a partir de hoje você será liberto pelo poder da palavra no nome de Jesus. Abra a tua mão e receba a tua vitória. Eu estou profetizando. E se até hoje você pecou, você não pecará mais em nome de Jesus. Dobre o teu joelho e peça perdão a Deus, porque o Senhor está com as mãos estendidas para te receber como filho. Amém? Que a tua semana seja uma bênção, que os teus dias sejam de vitória, porque o Senhor tem o céu para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, deixe o teu like, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Amém, meu irmão? O Senhor é contigo. Aleluia.